Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 38. Na teoria dos sistemas, define-se o elemento min-max de uma matriz como o maior elemento da linha em que se encontra o menor elemento da matriz. Elabora um programa que carregue uma matriz 4 por 7 com números reais. Calcule e mostre seu min-max e sua posição, ou seja, linha e coluna. Bom, vamos entender então o que é o conceito de min-max. O conceito de min-max é encontrar o elemento min-max. O que é o elemento min-max? É o menor elemento, identificar onde está, ou seja, em qual linha está o menor elemento da matriz. Encontrada essa linha, percorrer todos os elementos desta linha e identificar o maior elemento desta linha, ou seja, identificar o maior elemento da linha onde se encontra o menor elemento da matriz. Bom, então, este é o conceito de min-max. Então, o algoritmo enunciado aqui da questão pede para calcular e mostrar o valor de min-max e em qual posição esse elemento min-max está, ou seja, em qual linha e em qual coluna. Então, dado uma matriz com 4 linhas e 7 colunas de números reais, percorrer essa matriz e identificar esse elemento min-max. Só que o algoritmo pede também para carregar essa matriz. O que é carregar? É inserir elementos nessa matriz. Então, nós vamos usar, para a construção desse algoritmo, o bloco de notas. Nós vamos fazer na linguagem pseudocódigo. Lembrando que esse problema ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é carregar os elementos da matriz, ou seja, inserir valores nessa matriz. Em seguida, percorrer essa matriz, identificando qual é o menor elemento, ou seja, em qual linha está o menor elemento. E o terceiro passo, percorrer essa linha onde está o menor elemento e encontrar o maior elemento desta linha. Bom, entendido então o que o enunciado pede, vamos codificar então usando a linguagem pseudocódigo. Então a gente vai começar com o algoritmo. Algoritmo. Próximo passo é declarar as variáveis, né? Então vamos usar o declare, a gente vai declarar as variáveis. Primeiro eu vou declarar a matriz, vou chamar de mat. Vou colocar as dimensões, ou seja, ela tem 4 linhas, 7 colunas. Para percorrer a matriz, eu preciso de 2 variáveis de controle, né? Uma para guardar a posição de linha e posição de coluna. Então, I para a linha, J para a coluna. Bom, eu preciso de encontrar, então, o elemento, menor elemento da matriz. Então, vou criar uma variável chamada menor. Eu preciso identificar em qual linha está esse menor elemento da matriz. Então, vou chamar de L menor, ou seja, a linha onde está o menor elemento. Vou guardar em L menor. Dada essa linha onde está o menor elemento, eu preciso de guardar o maior elemento dessa linha. Então, vou criar uma variável maior. E em qual coluna está esse maior elemento? Em qual coluna da linha está esse elemento? Então, vou criar uma variável chamada col, de coluna. Então, todas as informações aqui serão do tipo numérico. Bom, próximo passo, então, a gente começa carregando a matriz, ou seja, inserindo elementos. Então, para isso, nós vamos usar a estrutura de repetição, o para ir de 1 até
4, porque são 4 linhas. Faça início do bloco. Não podemos esquecer de fazer a indentação do código. Preciso de mais uma estrutura de repetição para J de 1 até 7, são 7 colunas. Faça. Preciso também do início para esse bloco. E agora eu vou inserir os elementos da matriz. Então, comando de saída de dados, escreva para solicitar. Comando escreva. Informe o elemento da linha. Variável que controla endereço de linha é o i. E coluna, não posso esquecer aqui da aspas, porque é mensagem de texto. E coluna, a variável que controla a coluna, a posição de coluna é o j. Então, a cada iteração, a variável ij vai ter um valor correspondente. A primeira, a segunda, a terceira. Bom, entrada de dados, comando leia. Leia quem? Mate, índice e j. Bom, então isso é o suficiente para carregar a matriz. É uma matriz com 4 linhas e 7 colunas. Então eu vou finalizar aqui o fim do para e o fim para o para do i. Para j, fim, para i, fim. Então, esse primeiro bloco aqui simplesmente faz a carga da matriz, ou seja, vai inserir elementos na matriz. Então, vamos dar uma quebra de linha aqui só para ficar separado. Agora, nós vamos percorrer essa matriz, que agora já tem elementos, e tentar identificar o menor elemento dessa matriz, em qual linha está esse menor elemento. Para isso, nós vamos inicializar a variável menor, então, variável que foi declarada aqui no início do algoritmo, nós vamos inicializar ela com recebe valor inicial de mate 1, 1. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo que o valor inicial da variável menor é o primeiro elemento da matriz, ou seja, na posição de linha 1, coluna 1. Então, feito isso, eu estou dizendo que, para começar, a variável menor recebe o primeiro elemento da matriz. E, certamente, L menor, ou a linha onde esse menor elemento está, também vai ser inicializada com 1, ou seja, está na primeira linha. Dado essa inicialização das variáveis, agora eu posso usar a estrutura de repetição para percorrer a matriz. Então, novamente, um bloco de repetição. Para i de 1 até 4, faça início do bloco, para j de 1 até 7, faça novamente início do bloco. Agora eu vou fazer um teste, uma condição, percorrendo então cada elemento da matriz e comparando. Comparando com quem? Com o conteúdo da variável menor, que recebe o primeiro elemento da matriz como valor inicial. Então, para isso, eu vou usar uma condição. A minha condição, então, se
o elemento da matriz, ou seja, mate com índice, I, J, for menor do que o conteúdo da variável menor, então faz-se o quê? Faz-se a troca. Então, troca. Variável menor vai receber ou passa a receber o elemento da matriz. Mate I, J. O que isso quer dizer? Toda vez que eu encontrar um elemento menor do que aquele armazenado na variável menor, eu vou fazer a troca. Isso faz com que, no final, a variável menor vai guardar o menor elemento da matriz. Bom, guardei o menor elemento na variável menor, eu preciso também guardar em qual posição de linha está. Então, L menor recebe quem? Recebe I, que armazena o índice da linha. Então, agora eu posso fechar a minha estrutura de condição por meio do fim. Posso fechar a estrutura do para J, né? Vou fechar a estrutura do para e vou fechar também a estrutura do para I. Então, aqui, ó, esse bloco de repetição serve simplesmente para varrer ou percorrer a matriz e, no final, eu vou ter armazenado sempre o menor elemento da matriz. Toda vez que o elemento da matriz for menor do que o conteúdo da variável menor, essa condição for verdadeira, vai acontecer a troca, ou seja, a variável menor passa a receber o elemento da matriz e armazena-se em qual linha está esse menor elemento. Bom, até agora, então, foi feito a armazenagem, né? Primeiro passo foi carregar a matriz, inserir elementos na matriz. Depois, percorro a matriz, identifico o menor elemento, em qual linha está esse menor elemento. Só que não terminou o algoritmo ainda, né? A ideia é, identificado a linha onde está o menor elemento, percorrer essa linha e tentar achar o maior elemento. Bom, para isso, novamente, nós temos que inicializar a variável maior. Então, variável maior recebe, né, com valor inicial aqui, o valor da matriz, né, mate de quem? L menor, ou seja, a linha em que está o elemento, na primeira coluna, ou seja, na linha 1. Então, inicializei a variável maior, ou seja, vou receber o elemento onde é a menor linha na posição de coluna 1, ou seja, vou começar do primeiro elemento da linha. E eu quero também guardar, né, em qual coluna está esse maior elemento, qual coluna da linha está esse maior elemento. Então, a variável col recebe quem? Recebe 1, indica que eu estou percorrendo a primeira coluna, recebe o valor inicial começando da primeira coluna. Bom, inicializadas as variáveis, vou usar uma estrutura de repetição aqui. Quero percorrer quem? As colunas. Então, para J de 1 até 7, porque são 7 colunas, faça início do bloco. Faça o quê? Eu vou usar uma condição aqui. Se elemento da matriz, se mate
com o índice L menor de J for maior do que o conteúdo da variável maior, então faça a troca. Início, faça a troca. Então, maior, variável maior, passa a receber quem? Passa a receber o elemento da matriz L menor indexado de J. E armazena também a coluna. Então, começou com a primeira coluna e ele vai fazer a troca toda vez que verificar o elemento, o maior elemento aqui, ou seja, essa condição for verdadeira. Então, ele vai guardar também a coluna onde está esse maior elemento. Então, recebe quem aqui? Recebe J. Eu fecho a estrutura condicional. Fecho para o J. E agora sim eu posso escrever o que é o algoritmo, mostrar o resultado do algoritmo. Então, comando de saída de dados, escreva. Quem que eu vou escrever? Quem que ele pede? Ele pede o valor de min max e a posição de linha e coluna. Quem contém o valor de min max? O valor de min max, então, ele é contido na variável maior. Então, maior, minúsculo, maior. Eu quero a posição de linha em que esse elemento está, então L menor é a posição de linha e a posição de coluna é a variável col. E finalizo o meu algoritmo. Fim. Algoritmo. Então aqui nós atingimos o objetivo, que é encontrar, escrever, mostrar quem é o valor de min max. Então está contido na variável maior, ele está na linha e na coluna. L menor armazena a linha onde esse valor está e col armazena em qual coluna esse elemento min max está.